Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os irmãos. Gostaria, já aproveitando que você está de pé, por favor, o livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês o capítulo 1, alguns versículos, e o capítulo de número 3. Versículo 1. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência, e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo, e sai o juízo pervertido. Versículo 5. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Quem acredita nisso? Capítulo 3, versículo de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como a das corças, ou das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Tome o seu assento, glorificando e aplaudindo o nome de Jesus. A Bíblia, no Antigo Testamento, pode ser fatiada em quatro divisórias. A primeira delas nós chamamos de Pentateuco. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecido como Escritos de Moisés, contendo ali a história da raça humana, da criação, do desenvolvimento das primeiras civilizações, a história dos patriarcas, e termina com Israel entrando na terra que mana leite e mel. A segunda parte do Antigo Testamento é conhecida como a parte histórica. Quando você ler a partir do livro de Josué até o livro de Esther, nós vamos contemplar as histórias do povo de Deus dentro da terra prometida, como a conquista da terra, a derrubada do muro de Jericó, até com o livramento da parte de Deus por intermédio da rainha Esther. A terceira parte do Novo Testamento nós chamamos de poéticos. O livro de Salmos, o livro de Jó, o livro de Provérbios, o livro de Cantares e Eclesiastes é conhecido como os poemas da Bíblia Sagrada em seu Antigo Testamento. Jó é conhecido como o poeta da dor, ou a poesia da dor. Salmos, a poesia do louvor. Provérbios, a poesia da sabedoria. Eclesiastes, a poesia da experiência da vida.
E por fim, Cantares, tido como o poema da dor. Porém, a quarta divisória do Antigo Testamento é chamado de proféticos. Proféticos porque foram homens que foram inspirados por Deus para entregar mensagens proféticas ao povo de Israel. Aliás, a necessidade de haver profetas deu-se por ocasião da divisão do reino de Israel. Reino do norte, reino do sul. E como Deus não gosta de que haja divisão entre o seu povo, ele envia os profetas para justamente fazer com que a nação volte a ser uma novamente. Porém, isso não ocorre. Quando você lê nos livros proféticos, você vê Israel na parte do norte, sendo levado pelo cativeiro, pela Assíria, e assim sendo assim de forma aniquilada. Quando você vai para o reino do sul, a parte de Judá, nós vamos ver que a misericórdia de Deus se estende por alguns anos, mas por causa dos seus pecados e por causa das injustiças que eram praticadas dentro de Judá, Deus prepara Nabucodonosor para que o povo da parte do sul venha a ser disciplinado pela Babilônia e ali ficando 70 anos. Mas dentro desses profetas, quando você ler de Isaías a Malaquias, você vai contar 17 profetas. E um desses profetas é tido como o mais eloquente. Um desses profetas é tido como o profeta da santidade. O profeta que tem na sua teologia a rejeição de aceitar um Deus que usa uma nação ímpia para corrigir e disciplinar o seu povo. Seu nome é Abacuque. A Bíblia não diz a sua genealogia. A Bíblia não diz em que período ele governou Israel. Mas tudo indica, de acordo com o seu relato, que ele é usado por Deus dentro de um período nebuloso em Israel. Pelos relatos, tudo indica que Abacuque, ele é contemporâneo do profeta Jeremias. Enquanto Jeremias está no olho do furacão, nos bastidores Abacuque começa o seu ministério. Enquanto Jeremias está escrevendo o livro de lamentações e dizendo: Deus, faz justiça em relação a mim, em relação àqueles que são justos, Abacuque entra em um dilema. Abacuque, ele está envolto dentro de uma crise existencial. E o mais interessante é que os 3 capítulos do livro desse profeta está envolto dentro daquilo que nós chamamos de tipologia. Olha que coisa interessante. Todos os 3 capítulos do livro do profeta Abacuque tem a ver com o significado do seu nome. O nome Abacuque soa como confuso, mas dá a entender aquele que abraça. Ou seja, Abacuque é o homem que abraça. E o mais interessante é saber o que Abacuque abraçou. Como eu disse, Abacuque é levantado por Deus dentro de um período nebuloso. Israel cai em declínio novamente após a reforma do rei Josias. Todos os amantes da Bíblia sabem que a última tentativa de trazer Israel ou Judá de volta para perto foi quando o rei Josias, ele se torna rei em Judá e promove aquela reforma. Só que a reforma do rei Josias se foi com a sua morte. E entra em cena os últimos 3 reis da parte de Judá: Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Tudo indica que Abacuque, ele começa a profetizar lá na parte final do reinado de Zedequias. É a última cartada de Deus para trazer Israel ou Judá para perto. Só que quando o profeta, ele inicia o seu ministério profético, ele entra em uma crise existencial. Ele mergulha num dilema. E qual é o dilema? Ele consegue, ou ele começa a contemplar em Israel algo que não está no script da profecia. E qual era o script da profecia? Uma mensagem de arrependimento, uma mensagem que fizesse Israel voltar. Só que aquilo que os olhos do profeta vê quebra todo o script programado, e ele começa a entrar e mergulhar dentro de um dilema em que ele não consegue mais encontrar a justiça de Deus. Aliás, o maior dilema do profeta Abacuque é a luta contra aquilo que os seus olhos veem.
todos nós somos servos de Deus. Todos nós temos a nossa fé. Mas nenhum de nós está suscetível a cair da fé se você permitir que aquilo que os seus olhos enxergam seja maior do que a sua fé. Você não pode deixar com que aquilo que você enxerga no mundo externo faça com que isso afete o teu lado interior, e assim você venha cair da fé como Asaf caiu da fé. O dilema do profeta Abacuque é um dilema que envolve justiça, injustiça, violência, iniquidade, a frouxidão da lei. E o mais interessante é que tudo isso ele encara como um peso. Quando você ler o capítulo 1, versículo de número 1, ele vai dizer: o peso que viu o profeta Abacuque. Até porque quando você começa a enxergar as injustiças, tudo aquilo acaba se tornando um peso para os seus ombros. Esse homem, ele vai começar a dialogar com Deus. Perceba que ele não vai diretamente para a nação. Perceba que ele não vai falar diretamente para a nação. Ele vai questionar a Deus. Ele vai dizer: até quando, Senhor? O Senhor vai permitir que os meus olhos contemplem a injustiça no meio do teu povo? Até quando o Senhor vai permitir que a lei se afrouxe em relação ao rico, ao poderoso, em detrimento aos pequenos, aos justos? Todos nós que estamos debaixo desse teto ou foram vítimas de injustiças, ou de alguma forma quiseram fazer justiça com as próprias mãos. Aliás, o maior desafio no quesito injustiça é você ser desafiado a cometer justiça com as próprias mãos. E aí a Bíblia vai dizer que quando você faz justiça com as suas próprias mãos, Deus já não pode fazer mais nada, porque você já fez a sua justiça. Olha a pergunta, o diálogo dele: até quando, Senhor? O profeta está inserido em um contexto de violência. Olha que coisa interessante, a violência tinha infiltrado em todos os segmentos da sociedade. A violência estava em Judá presente no palácio, nos tribunais, nos mercados, nas ruas. Ele também consegue imaginar ou ver que, além da violência, ele encontra iniquidade. Até porque Judá era um povo tido como santo, mas estavam cometendo iniquidade como ímpio. Ele começa a ver que o domínio dos poderosos, ele vai invadir a questão do senso comum da justiça dos justos. A lei só funciona para quem é poderoso. Na visão do profeta Abacuque, ele não consegue entender por que Deus está tão inerte quando vê o justo usando da lei e através do seu dinheiro usufruir daquilo que a injustiça pode dar a ele em detrimento ao justo. Na visão do profeta Abacuque, Deus estava quieto demais. Aqui entra a primeira coisa que esse abraçador abraça. O profeta Abacuque abraça os desígnios de Deus por intermédio do seu silêncio. No decorrer do texto, ele entende por que Deus ficou calado. Saiba de uma coisa, que o silêncio de Deus faz parte do processo. Eu não preciso lhe dizer que Deus trabalha por intermédio do seu silêncio. Ele está questionando, ele faz 3 perguntas: até quando, até quando, até quando? E você não vai ver Deus respondendo para ele. E não tem coisa pior do que você ver a injustiça, ver o forte vencendo o fraco, ver a lei sendo beneficiando quem não deveria, e olhar para Deus e: Deus, aonde está o Senhor? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus
quando ele está em silêncio, é sinal do que ele está trabalhando. Aliás, no meio da sua Bíblia tem uma página em branco. Entre Malaquias e Mateus tem uma página em branco na sua Bíblia. E a história vai dizer que essa página em branco é um período chamado de interbíblico, um período de 400 anos de silêncio de Deus. Deus não se revela, Deus, ele não usa profeta, Deus não inspira ninguém para escrever a sua palavra. E dentro desse período de silêncio de Deus, vai haver uma subversão ou uma mudança de império. Sai de ser no Império Grego e entra em ser no Império Romano. E a primeira providência do Império Romano ao governar o mundo antigo e automaticamente governar Israel, era fazer com que Israel fosse uma grande potência. De que forma? Pavimentando estradas, abrindo estradas em Israel. Israel até então era uma nação cheia de vielas, não havia ruas, não havia asfalto, não havia pavimentação. Quando o Império Romano entra em cena, a primeira providência é abrir estrada e pavimentar estrada em Israel. E Deus, hein? 400 anos depois ele quebra o silêncio na pele de um homem que veste pelo de camelo, come gafanhoto, bebe mel silvestre, e vem do deserto dizendo: eis que o Cordeiro de Deus tira todo o pecado do mundo. A partir desse momento ele batiza Jesus nas águas do Rio Jordão. Jesus sai do Rio Jordão, vai para o mar da Galileia, recruta 12 homens e sai pregando o evangelho. Eu te pergunto, por onde? Por onde que vocês acham que Jesus andou com seus discípulos, viajando em Jerusalém, em Israel toda, pelas mesmas ruas que o Império Romano abriu? Deus ficou em silêncio, mas nos bastidores Deus estava usando o Império Romano para preparar-se o palco, para que quando viesse o seu filho anunciasse o evangelho pelas mesmas ruas que eles abriram. Levanta a sua mão direita para os céus. Eu sei que quando você ora, o céu parece estar de bronze. Eu sei que quando você está com uma causa, e quando você olha e enxerga que a injustiça está ganhando forma, superabundando a sua fé, você coloca-se diante de Deus e diz: Deus, aonde tu estás? Até quando? Mas eu quero lhe falar uma coisa: enquanto você está orando e clamando a Ele, por que Deus está em silêncio? Eu quero profetizar que nos bastidores Deus já está movendo as águas. Deus está quebrando paradigmas. Deus está fazendo com que aquilo que se torna em silêncio para você se transforme em obra que você não está enxergando. Eu quero que você olhe para alguém e diga: Deus está trabalhando no silêncio. Quer um segredo? Quando você entrar em crise existencial, abrace os desígnios de Deus, porque Ele não faz nada falando com você, Ele só faz falando ou fazendo no silêncio. Não que Deus não tenha poder de fazer e falando com você, mas eu sei que quando Ele está em silêncio. Aliás, dentro de uma linha de produção, se dois funcionários numa linha de produção começarem a falar um com o outro, não tem produção. Se ele ficar falando com você, ele não faz o que ele tem que fazer. Ele abraça os desígnios de Deus. De que forma? Deus quebra o silêncio. No versículo 5 do capítulo 1, Deus quebra o silêncio, quebra as indagações do profeta e olha para ele e diz assim: ei, vede entre as nações e admirai-vos, porque eu realizo em vossos. Em outras palavras, ele está dizendo: não vai passar esse momento, não vai ser depois desse momento, por esses dias, uma obra que vos não crereis quando vos for contada.
Levanta a sua mão direita aos céus. Aliás, uma só é pouca, levanta as duas. E receba a palavra profética. Eu realizo uma obra por esses dias que vocês não vão acreditar quando for contada. Jesus, ou melhor, Deus está dizendo para o profeta: essa profecia tem sinal de estranheza. Vede e admirai-vos. Aliás, eu não sei se você percebeu que Deus às vezes é cômico com a gente. Não sei se você percebeu que Deus faz algumas coisas estranhas. Deus fala com o profeta. Eu fico imaginando que nesse momento o profeta, Deus está vendo. O grande problema está a partir do versículo 6. Que Deus vai dizer para o profeta como ele vai fazer. Deus vai dizer assim para o profeta: profeta, eu estou levantando uma nação amarga, uma nação apressada que vem marchando sobre a terra, vem lá do Oriente. E esta nação vai ser a minha vara de disciplina para trazer justiça aonde está havendo injustiça. Na teologia do profeta, ele não consegue assimilar como que o Deus Santo pode usar uma nação ímpia para corrigir uma nação que é considerada santa. Deus faz algumas coisas estranhas. Por exemplo, uma chave de madeira que abre um mar. Uma arcada dentada de jumento que serve de metralhadora para matar e fuzilar filisteu. Ele abre a boca de uma jumenta para falar com um profeta desviado. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim: não estranhe as estranhezas de Deus. Olha para cá. Quando Deus começar a fazer, quando você perceber que algumas coisas estranhas estão acontecendo, dentro do teu consentimento, dentro da tua teologia, você não pode nem aceitar. Mas já ouviu aquela coisa que Deus complica, depois explica porque complicou? Deus vai começar a fazer coisas estranhas, e esse vai ser o sinal da justiça dele na sua vida. Deus começa a falar para o profeta como vai fazer. Aí o profeta vai retrucar Deus. Peraí, Deus, como é que o Senhor, sendo Deus Santo, vai usar como disciplina, como vara de disciplina, uma nação ímpia? O texto não diz, mas eu fico imaginando Deus lá do céu olhando para ele e disse assim: você não perguntou? Aliás, eu me colocando no lugar do profeta Abacuque, eu não sei o que é mais difícil entender: o silêncio de Deus ou quando ele vai falar e explicar para você como ele vai fazer. O que é mais difícil? O silêncio de Deus ou quando ele abre a boca para falar para você como ele vai fazer? Você não está pedindo justiça? Você não está dizendo até quando, Senhor? O Senhor não vai ver a violência, a iniquidade, a lei se afrouxando para aqueles que é poderoso em detrimento ao justo? Você não está perguntando? Então Deus está explicando: eu vou fazer de um jeito que para você pode achar estranho. O difícil é abraçar os desígnios de Deus por intermédio do seu silêncio e por intermédio das suas estranhezas. Só que aí quando você vai para o capítulo 2, ele abraça o silêncio de Deus e a forma dele trabalhar por intermédio da fé. Quando você ler o capítulo 2, versículo 4,
ele vai declarar que o justo viverá pelas fé. Coloca o capítulo 12, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Perceba que ele indaga a Deus e Deus responde para ele. Primeiro ele estranha o silêncio de Deus, depois ele estranha a forma de Deus agir. Você não está pedindo para Deus agir? Só que quando ele começar a fazer, também não vai perguntar para ele por que ele está fazendo. A segunda coisa que o profeta Abacuque, o abraçador, abraça, é as obras de Deus por intermédio da fé. Porque você não vai entender o silêncio de Deus, você não conseguirá entender as estranhezas de Deus se não for pela fé. E aqui eu preciso que você entenda que a fé tem 3 objetivos. Ou a fé ela é comum, ou a fé ela é para salvação, ou a fé ela é sobrenatural. A fé comum todo mundo tem. Todos os seres humanos, independente da sua religião, têm a sua fé. A fé para a salvação é aquela fé que um dia te fez levantar a mão para aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a fé no sobrenatural é aquela fé que vai aonde o teu braço não alcança, que vai aonde o teu clamor de justiça não pode ir. A fé sobrenatural, costumo dizer que é aquela briga de foice no escuro, que você sabe que está todo mundo se atracando, mas você passará por ela sem ser atingido. A fé no sobrenatural te faz entender, como foi contado aqui um testemunho, como é que pode 2 causas diferentes Deus decretar vitória para alguém que não tinha testemunha. Levante a sua mão aos céus, crente. Eu quero que você entenda que é necessário abraçar tudo que você está vivendo, todas as injustiças pela fé, porque um dia essa fé ela vai produzir quando você menos esperar. Deus estará fazendo justiça. Se você tem glória, dá glória. Se você tem aleluia, dá aleluia. Eu quero convidar alguém aqui que vai abraçar tudo que você está vivendo pela fé. Eu quero convidar a você sair do campo natural. Porque quando Deus olha para o profeta e diz: vede, admirai-vos, Ele está dizendo: profeta, enquanto você está no seu campo de visão, você vai ver injustiça, você vai ver miséria e desgraça. Mas se você levantar os olhos e olhar adiante, você vai ver que eu estou trabalhando. Então levante as suas mãos, vede e admirai-vos, porque eu realizo uma obra. E receba aí que é por esses dias, assim diz o Senhor. E como é que ele entende todo esse processo? Abraçando a fé. De que forma? Cantando. Porque quando você vai para o capítulo 3, ele vai dizer assim: oração do profeta Abacuque sob Sigionote. Se você pegar o primeiro capítulo e versículo 2, ele vai dizer: Senhor, até quando clamarei eu? Depois ele aumenta o volume e vai dizer assim: Senhor, eu gritarei. Primeiro ele clama. Quando as injustiças permanecem, quando as injustiças não mudam, aí ele vai dizer: gritarei, violência e não salvarás. Aqui eu entendo que esse profeta, ele é pentecostal. Alguém certa vez disse assim: para que gritar?
se Deus não é surdo. Aí eu respondi: eu grito porque só eu sei do meu problema. Tem horas que o clamor não resolve, o problema é gritar mesmo. Deus disse para Josué: é 7 voltas, e na 7ª volta vocês vão gritar e a muralha vai cair. Eu respeito quem adora no silêncio, eu respeito quem adora no seu jeito, mas eu sou daqueles que gosta de gritar mesmo. Eu gosto de atrair a presença de Deus por intermédio do meu grito. Eu grito mesmo. E daí? Quem grita comigo? Você grita comigo? Levante as suas 2 mãos aos céus. É você quem está com problema. Já viu que clamar não resolve? Então grita. E olha só, vai para o capítulo 3 aqui, capítulo 3, versículo 1. Oração do profeta Abacuque sob Sigionote. Ele continua gritando, porque essa palavra no original hebraico, Sigionote, quer dizer oração em forma de canto em voz alta. Ele vai cantar em voz alta: ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Ou seja, Senhor, ele está dizendo assim para Deus: oh, Deus, o que tem para fazer, faça logo. A obra que tu tens para fazer, faça logo, porque eu já entendi a tua palavra. E no meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Versículo 3. Olha o que ele vai continuar cantando. Deus veio de Temã e o santo monte de Parã. Selá. Abre aspas. Quando ele cita o monte de Temã e o monte de Parã, isso ele está fazendo menção ao monte Sinai. Sabe o que acontecia lá no Monte Sinai? O topo fumegava, tinha raio, tinha trovão, tinha a voz de Deus. Quando ele cita o Monte Sinai, usando os codinomes Monte Temã e Monte Arã, ele dá uma pausa, porque o termo selá, pausa para meditação. Ele está sentindo tanta presença de Deus que ele não aguenta continuar, ele precisa dar uma parada e vai sentindo a presença de Deus. Ele está tão entusiasmado com aquilo que ele vai fazer, que ele não se importa com a crise instalada em Jerusalém. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja mais gados, as ovelhas dos currais sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e Ele fará os meus pés como das corças. Até porque quando você entende que Deus trabalha no silêncio e que Ele tem a forma de trabalhar, o seu papel é só cantar. Abaxereca labassuras. Alabaxereca labassuras. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Não faça justiça com as próprias mãos. Eu sei que dá vontade. Dá vontade de pegar o celular e gravar. Dá vontade para chamar, dá vontade de chamar a polícia. Dá vontade de ir para cima. Dá vontade de sair às vias de fato, mas a vingança não é sua. Deus está trabalhando. Mas é injustiça. Mas
Vede e admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vocês não vão acreditar quando for contada. E o que é que eu tenho que fazer? Faça como Abacuque. Comece a cantar em voz alta. Comece a orar em voz alta. Senhor, eu entendi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra. Ou seja, o que tem para fazer, Senhor, faça. Porque o meu papel é só adorar. É só adorar, ainda que a figueira não floresça. Posso pregar? Ainda que a figueira não floresça. Deus lá de cima, quando olha para ajudar, vê a injustiça prevalecendo, vendo os pecados sendo multiplicados contra os justos, contra os servos. Deus cerra os céus. Todos aqui sabem que Israel é uma nação agrícola. A economia, o PIB de Israel vem daquilo que a terra produz. Se a terra não produz, se não chove, a terra não vinga, o produto não vinga. Então a tendência da colheita é não ter colheita. Só que para quem entendeu o que Deus está dizendo, olha para cá, ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça. Um dos carros-chefes da economia de Israel na época do profeta Abacuque era a venda do figo. Se não tinha chuva, se a terra não vinga, a figueira não produz figo. Se não produz figo, o agricultor não pode pegar o figo e levar até a cidade e vender. Se ele não vende o figo, a economia não gira. Se ele não vender, a economia não gira, não tem dinheiro. Ele volta para casa e diz: estou sem dinheiro. Mas esse profeta, que entende o trabalhar de Deus, sabe que o problema da estiagem é por pouco tempo. Aliás, ele está assumindo uma culpa que ele não cometeu. Até porque tinha justos em Judá. E os justos estavam pagando por aquilo que os ímpios faziam. Só que Deus estava dizendo na boca do profeta: olha, a figueira não vai produzir, todavia eu me alegrarei. Ele está dizendo assim: ainda que não tenha dinheiro, por causa das injustiças de terceiros, eu fique sem dinheiro, mas eu entendi a palavra e temi a palavra. Então sem dinheiro é por pouco tempo, porque Deus vai fazer justiça e o que está preso lá vai ser liberado. Mas enquanto não chega, todavia eu me alegrarei. Cadê você, crente, que vai adorar? Cadê você, crente, que vai cantar? Porque sabe que a justiça de Deus está para chegar. Com dinheiro ou sem dinheiro, eu vou adorar. Eu vou deixar você adorar Ele. Quantos aqui estão dependendo daquilo que está para ser liberado e a coisa não funciona? É sempre postergando, a audiência nunca sai. Mas enquanto não sai a audiência, vai cantando, porque o teu louvor vai fazer você mexer nas estruturas de Deus. E a palavra profética é essa: você vai andar sobre as alturas e os teus pés serão como das costas. Pega na mão de alguém, pega na mão dele, pega. E diga para ele: enquanto não chega, vai adorando. Enquanto não acontece, vai adorando. Enquanto não chega, vai cantando. Vai cantando, porque até a sétima volta a sentença vai sair. O judiciário não vai entrar em recesso até que a tua causa seja julgada.
adora junto comigo. Alamerei calaçore bacalabachei. Namachere bacalabassúrias. Tinha uma outra coisa que podia fazer com que o profeta Abacuque fosse balançado na sua fé, mas não balançou. Ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e o produto da oliveira minta. Eu não sei se você sabe que oliveira na Bíblia é símbolo de resistência. Sabe como aquela viúva conseguiu que um ímpio, alguém que foi ensinado para cuidar das causas das pessoas, alguém que se formou no magistrado, mas dava pouca atenção para uma pobre viúva, sabe o que fez ela conseguir com que aquele ímpio julgasse a sua causa? A resistência. Eu vou lhe provar na Bíblia que a oliveira é símbolo de resistência. Estão lembrados quando Deus chama Noé, pede para ele construir a arca? Quando ele constrói a arca, ele pede para que um casal de animal fosse colocado dentro da arca. Passa 120 anos pregando sobre o dilúvio. Veio o dilúvio, a porta se fechou, 40 dias, a arca flutuando e o dilúvio matando toda a vegetação, matando toda a humanidade. No 40º dia, diz a Bíblia que Noé abriu uma janela, soltou uma pomba. A pomba dá um giro e volta na mão dele. Só que a pomba não vem sozinha, vem carregando no bico um broto de uma oliveira. Preste atenção: se o dilúvio matou toda a vegetação, se o dilúvio destruiu tudo, se o dilúvio acabou com toda a humanidade, mas não conseguiu destruir a oliveira, pode vir o dilúvio, pode vir todo o mal contra você, todas as injustiças, mas lá no céu, na soberania, ele está vendo todas as coisas. Ele está dizendo: vai aguentando, vai aguentando. Você é oliveira, você é símbolo de resistência. Então não pare, não ceda, permaneça firme. Uma hora a tua causa vai ser visitada pelo Espírito Santo. Pega na mão dele, fala assim: um dilúvio, fala, o dilúvio não vai destruir a minha fé. Diga: ainda que eu saia voando sobre as águas do abismo, mas eu continuarei carregando a oliveira. Eu poderia falar sobre a oliveira vários assuntos. Aliás, qual é o produto da oliveira? A azeitona. O que a azeitona produz? Vamos lá, gente, o que a azeitona produz? Azeite. E como é que se extrai a azeitona do azeite? Ou o azeite da azeitona? Dói ou não dói? Pessoas que têm prazer de fazer assim, ó. Mas em um ato profético, faça assim, ó. O que vale mais? A azeitona ou o azeite? O que vale mais? A laranja ou o suco da laranja? Eu aprendo uma grande lição: o que está por dentro é melhor do que aquele que está por fora. Tem mais valor aquilo que está dentro contra aquilo que está fora. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Olha para alguém e diga: vai aguentando aí, porque a justiça de Deus está vindo com força.
e não haja fruto na vide. O que a vide produz? O que a vide produz? Uva. O que a uva produz? O vinho. Claro, todo mundo sabe que vinho aqui na Bíblia é símbolo de alegria. Mas eu não sei se você já estudou sobre o vinho. O vinho tem uma substância que tem as mesmas qualidades do carboidrato. E o que serve o carboidrato dentro de um organismo humano? Olha para cá. O carboidrato dentro do organismo humano serve para que você possa fazer uma boa digestão de uma comida que você comeu pesada. Sabe aquela macarronada de domingo? Sabe aquele churrasco que pesou? Se tiver carboidrato, a digestão é mais rápida. Tem hora que está aqui, né? Uma vontade de falar, mas está aqui. Aí você tem vinho, ó. Pergunte para alguém que está do teu lado: tem vinho aí? Tem vinho? Eu li uma frase outro dia que dizia mais ou menos assim: ser cristão é a arte de engolir sapo e vomitar pérola. Cada sapo que você tem que engolir, mas a mão chega a coça. Mas ó, tem o vinho. E ele está dizendo: ainda que falte o vinho, eu não cedo, eu vou adorar. Não vou cair na dele. Não vou descer o nível que ele. Aliás, quando você olha para a história de Neemias, olha aqui, ó, aqui. Neemias colocando o muro. Tijolo em cima de tijolo. Surge 3 filhos do cão. Ó, Neemias capítulo 2. Os 3, Sanbalat, Tobias e Gesem, vai olhar para Neemias, e tudo indica que Neemias já estava terminando o muro. Os 3 olham para cima e dizem assim: ei, Neemias, o muro vai cair, hein? Segundo: ei, Neemias, você é fraco. Terceiro: Neemias quer ser governador, quer aparecer, né, Neemias? Aí Neemias, eu não sei se você já percebeu, nas entrelinhas do texto, que Neemias está aqui em cima do muro, colocando tijolo, e os críticos de plantão estão aqui embaixo, olhando para cima e criticando. Neemias, eu fico imaginando que Neemias olha para os seus auxiliares e, só um minutinho. Eu não posso parar. Ó, eu estou fazendo uma grande obra. Já percebeu que quem está criticando está aqui embaixo? Quem quer tirar a tua paz está aqui embaixo e você está aqui em cima. Você está na razão, crente. Você está na razão. Para que você vai parar para discutir com quem quer fazer com que você perca a sua paz? E fazer com que você faça justiça com as próprias mãos? Diga comigo: eu tenho vinho. Não vou cair nessa. Olha o texto. E os campos não produzam mantimento, ou seja, não tenha comida. Mas deixa eu andar. Olha só, as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas. Aqui, ó. A palavra arrebatada aí quer dizer tomada à força, tomada à rapidez, tomada com violência. E ovelha, sabe o que quer dizer ovelha na Bíblia? Paciência.
Aonde está escrito na Bíblia? Isaías 53. Como ovelha muda. A ovelha é símbolo de paciência. Olha o que o profeta está dizendo. Eu entendi, Senhor. Ouvi a tua palavra e temi. Só que ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do curral, eu vou espiritualizar a coisa. Ovelha é símbolo de paciência. Ele está dizendo, ainda que tentem tirar minha paciência. Ainda já antes do culto, teve alguém que tentou tirar a sua paz. Conseguiu? Você veio no culto. Olha para cá. Você sabia que na Bíblia tem um dia chamado Dia da Expiação? Já estou terminando. O Dia da Expiação era mais ou menos assim. Uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava além do véu para oferecer um cordeiro. Só que esse cordeiro, para ser oferecido, tinha que ser macho até um ano. Só que quem aqui é da roça e já viu ovelha nascer, sabe que bode e ovelha recém-nascido não tem diferença. Olha, tinha que ser macho, ovelha, o cordeiro de um ano até um ano. Depois de um ano começa a nascer as diferenças, mas até um ano. Só que como sumo sacerdote tem que oferecer o cordeiro, ele precisa experimentar se o cordeiro é cordeiro mesmo. Segundo a tradição, o sumo sacerdote pega o cordeiro com a mão direita e segura no pescoço do bichinho 7 voltas do lado direito, lado esquerdo, 7 voltas do lado direito, sufocando o pescoço do cordeiro. Semelhança eles têm, só que tem um detalhe: cordeiro não berra. E para servir no altar tem que ser cordeiro. Então ele vai enforcando. Berra não. Se berrar, não é cordeiro, não serve para o altar. Diga para quem está perto de você, e aí, é cordeiro ou é bode? Porque tem alguns cordeiros que está sendo sufocado, está dizendo, é injustiça, não me vê, isso é injustiça. É nada, é o teste de Jeová. Diga para quem está do teu lado, não é injustiça, é teste, ovelha. Eu vou parar. Continua, né? Depois eu te convido para o bastidor para ver como é que funciona a luta. E nos currais não haja vacas. Em outras traduções, não haja gado. Em outras traduções, não haja boi. Você já parou para pensar? Eu não sei se você já teve a curiosidade de estudar sobre isso. Você sabia que boi na Bíblia é símbolo de patrimônio? Eu disse que boi ou vaca é símbolo de patrimônio. Um judeu, ele ter uma vaca é um patrimônio, porque essa vaca vai produzir leite. Produzindo leite, ele tem como girar a economia vendendo leite. Se ele tiver um boi, ele vai usufruir daquele boi, cruzando com uma vaca ou vendendo o boi no comércio. Então é um patrimônio. E quantos aqui têm seus patrimônios penhorados?
Quantos aqui estão precisando de que alguma coisa aconteça para que o patrimônio venha para suas mãos? Recebe a profecia aí, varão. Hoje é dia 23 de outubro de 2019. E Deus está dizendo: esse patrimônio, eu já estou batendo martelo. Esse patrimônio é resultado de promessa. Então receba. Receba. Receba a vitória da parte de Deus. Eu não sei se você já pagou uma prestação, ou pagou duas prestações, ou você está no consórcio há muito tempo, mas o Senhor está dizendo: esse patrimônio é seu, esse patrimônio é seu, esse boi, essa vaca ninguém tira do teu curral. Alabarai calabachou. Espírito Santo me revelando agora. É mais ou menos assim. Você já fez tanto acordo, que toda vez que fazem o reajuste, o juro aumenta. O Senhor Jesus amarra esse devorador agora. E o que é justo, você irá pagar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a palavra profética da parte de Deus. Só que eu preciso dizer para você que patrimônio não é bem. Existe uma diferença entre o bem e um patrimônio. O que é um bem? Por exemplo, um carro é um bem. Uma casa, um patrimônio. O carro, você pode vender, você pode trocar, você pode negociar. Mas o patrimônio, você quer ouvir uma profecia? Você está querendo se desfazer de algo que Deus te deu? Você já perguntou para Ele se é da vontade dEle? Bispo, eu tenho uma técnica quando eu estou em dúvida. Aliás, quando eu preciso tomar uma decisão, tem um versículo bíblico lá em Hebreus que diz assim, Provérbios 10, 22. As bênçãos do Senhor as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Olha para cá. Toda vez que eu preciso tomar uma decisão, eu consulto esse versículo bíblico. Eu vou para a Bíblia. Por quê? Porque se a decisão que eu estou para tomar está me gerando dúvida, eu vou para a Bíblia. E na Bíblia, a dúvida não vem da parte de Deus. Uma vez Elias olha para o povo e vai perguntar assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Um dia o diabo chega para Jesus e diz assim: se tu és o Filho de Deus. Josué um dia vai dizer assim para o povo: se vocês querem servir a Abraão como Deus, então se faz. Porém eu e minha casa serviremos ao... Então todas as vezes que eu leio a Bíblia e aparece a dúvida, aliás, o diabo chega para Eva e lança uma dúvida: de todas as árvores podereis comer? Aí Eva: não, aquela que está no centro não podemos comer. Olha a serpente: Deus sabe que no dia que você comer, será igual a Deus. Eu não sei se você já parou para analisar que o diabo é o maior vendedor de ideias que existe. Por quê? Porque ele vende a ideia para você comprar um produto. Aliás, não são assim os marqueteiros de plantão?
vende a ideia, vendeu a ideia do que o produto é bom, para você comprar o produto é mais rápido. Todas as vezes, essa aqui é a experiência minha, que eu preciso tomar uma decisão, eu vou para a Bíblia. Se estou em dúvida, opa. Mas quando é de Deus, uma paz. Eu durmo bem, não fico ansioso, não fico inquieto. Percebeu, crente? Fique sobre os seus pés. Por favor, se coloca de pé. Eu estou dizendo que patrimônio não se desfaz. Mas por outro lado, aquilo que você adquiriu para ter o patrimônio foi justo. Mas você está pagando algo que não foi acordado no contrato. Olha a promessa. O Senhor me fará andar sobre as alturas. Ei, eu não sei se você percebeu que Abacuque começa clamando, começa na dúvida, começa gritando e termina cantando. Ele começa dizendo a Deus, até quando? Até quando? Até quando? E termina, ainda que a figueira não floresça e não haja produto da vide. O Senhor me fará os meus pés andar sobre as alturas, e fará os meus pés como o das corças. Você sabia que a corça precisa de água? Você sabia que a corça, ela não pode ficar longe do rio? Como ela habita um habitat onde o sol é escaldante, se ela ficar muito longe do rio, o seu pelo, se misturando com o seu suor, exala um cheiro. E é justamente esse cheiro que vai atrair o predador. Quando Davi está lá fugindo do seu filho, lá no alto da montanha, sentado numa rocha, ele vai observar a corça e vai cantar. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim minha alma tem sede de Deus. Só Deus para acalmar o coração ansioso, só Deus para acalmar o senso de injustiça, só Deus para trazer o refrigério no meio dessa calúnia, só Deus para fazer você acalmar essa ansiedade que está consumindo o teu sono. A corça se utiliza de dois artifícios. Primeiro, a sola da sua pata é áspera. Por quê? Em contato com o solo, ao correr, ela adquire uma velocidade aproximadamente de 70 km por hora. Então ela consegue fugir do predador. E normalmente o predador de uma corça é um leopardo ou um leão. Só que ela consegue correr mais. Detalhe, ela corre pulando. Ela corre. Você não entendeu. Ela corre. Eu vou espiritualizar a coisa. Fuja do predador como um crente pentecostal, pulando e dando glória. Bata comigo, eu sou uma corça. E aquilo que é meu, predador não vai tirar. Deus vai bater o martelo. Sai da frente, Satanás. Só que antes de correr, Só que antes de correr, ela estiga o
pescoço, ó. Segundo a biologia, o olfato de uma corça é 15 vezes mais apurado do que o de um ser humano. E por que ela respira tanto? E Davi lá do alto da montanha está vendo a corça suspirando. Porque a corça, ao detectar que o predador está vindo, precisa encontrar a direção do rio. E ela vai usar o olfato para encontrar onde tem umidade de água para encontrei o rio. Aí ela se prepara para correr pulando, correndo pulando, correndo pulando. É o predador vindo atrás, querendo acabar com o sonho dela, querendo tirar a justiça dela. E ela correndo pulando, correndo pulando, correndo pulando. Chega na beira do rio. Ei, pega isso aqui, ó. Chega na beira do rio. Você não me pega, porque eu não vou dar brecha nenhuma para você tirar aquilo que é meu. Porque o que atrai o predador é o cheiro da corça. Ela vai, ó. Ela vai mergulhar no rio, mergulha. E o predador, vai ficar confundido, porque o cheiro da corça recebeu a cobertura das águas do rio. Pega na mão de alguém, olha para ele: nós vamos mergulhar no rio. Diga para quem está do teu lado: nós vamos mergulhar no rio e vamos confundir o predador. Feche seus olhos, feche seus olhos. Comece a orar ao seu Deus. Comece a clamar pelo seu Deus. E o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos. Justiça, justiça, justiça. O predador será confundido pela justiça divina aplicada à tua causa. Segura na mão dele. Levante as mãos deles. Vamos adorar, vamos adorar. Alabaxerebacalabassúria. Andarai calassorebacalabaxerebacalabassúrias. Segurando na mão desse irmão que está do teu lado, nós vamos adorar. Ó, a palavra justiça dentro da língua hebraica é uma palavra chamada de mispá. E mispá, traduzido para o português, significa decreto. Eu vou dizer de novo: a palavra justiça em hebraico é uma palavra chamada de mispá. E mispá, traduzido para a língua portuguesa, quer dizer decreto. Tem decreto da parte de Deus para a sua vida hoje. O justo juiz está batendo um martelo na tua causa. Se você crê nisso, segurando na mão dele, feche os seus olhos, porque nós vamos adorar. E o Espírito Santo vai te encher como a